tia e o tio de Harry se conheceram no trabalho. Petunia Evans, para sempre amargurada pelo fato de seus pais parecerem valorizar mais sua irmã bruxa do que a ela, deixou Cockworth para sempre e foi fazer um curso de datilografia em Londres. Isso a levou a um emprego de escritório, onde conheceu o extremamente pouco mágico, teimoso e materialista Walter Dursley. Alto e sem pescoço, esse jovem executivo parecia um modelo de masculinidade para a jovem Petunia. Ele não só correspondia ao seu interesse romântico, como era deliciosamente normal. Tinha um carro impecável e queria fazer coisas completamente comuns. E depois de levá-la a uma série de encontros tediosos, durante os quais falava principalmente de si mesmo e de suas ideias previsíveis sobre o mundo, Petunia sonhava com o momento em que ele colocaria um anel em seu dedo. Quando, no devido tempo, Walter Dursley a pediu em casamento, de forma muito apropriada, de joelhos na sala de estar de sua mãe, Petunia aceitou imediatamente. O único porém em sua deliciosa sopa era o medo do que seu novo noivo pensaria de sua irmã, que agora estava em seu último ano na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Walter tinha o hábito de desprezar até mesmo pessoas que usavam sapatos marrons com ternos pretos. O que ele pensaria de uma jovem que passava a maior parte do tempo vestindo longas vestes e lançando feitiços? Petunia mal conseguia imaginar. Ela confessou a verdade durante um encontro cheio de lágrimas, no carro escuro de Walter, enquanto estavam sentados com vista para a lanchonete, onde Walter havia acabado de comprar um lanche para eles, depois do cinema. Walter, como Petunia esperava, ficou profundamente chocado. No entanto, disse a Petunia solenemente que nunca a culparia por ter uma irmã esquisita, e Petunia se atirou sobre ele em tamanha gratidão que ele deixou cair sua salsicha empanada. O primeiro encontro entre Lily, seu namorado James Potter e o casal de noivos foi desastroso, e o relacionamento desandou a partir daí. James achou graça em Walter e cometeu o erro de demonstrar isso. Walter tentou ser condescendente com James, perguntando que carro ele dirigia. James descreveu sua vassoura de corrida. Walter deduziu em voz alta que os bruxos tinham que viver de auxílio-desemprego. James explicou sobre Gringotts e a fortuna que seus pais haviam guardado lá, em ouro maciço. Walter não sabia se estava sendo alvo de piadas ou não e ficou furioso. A noite terminou com Walter e Petunia saindo furiosos do restaurante, enquanto Lily caía em prantos, e James, um pouco envergonhado, prometia se reconciliar com Walter assim que possível. Strom, isso nunca aconteceu. Petunia não queria Lilian como dama de honra, porque estava cansada de ser ofuscada. Lilian ficou magoada. Walter se recusou a falar com Tiago na recepção, mas o descreveu, ao alcance da audição de Tiago, como uma espécie de mágico amador. Depois de casada, Petunia se tornou cada vez mais parecida com Walter. Ela adorava a casa quadrada e arrumada deles, no número 4 da Rua dos Alfeneiros. Agora, ela estava segura de objetos que se comportavam de maneira estranha, de bules de chá que de repente tocavam melodias quando ela passava, ou de longas conversas sobre coisas que ela não entendia, com nomes como quadribol e transfiguração. Ela e Walter optaram por não comparecer ao casamento de Lilian e Tiago. A última correspondência que ela recebeu de Lilian e Tiago foi o anúncio do nascimento de Harry, e depois de um olhar de desprezo, Petunia a jogou no lixo. O choque de encontrar o sobrinho órfão à porta de casa pouco mais de um ano depois foi, portanto, extremo. A carta que o acompanhava relatava o assassinato de seus pais e pedia aos Dursley que o acolhessem. Explicava que, devido ao sacrifício que Lily fizera ao dar a vida por seu filho, Harry estaria a salvo da vingança de Lord Voldemort, enquanto pudesse chamar de lar o lugar onde seu sangue ainda corria. Isso significava que o número 4 da Rua dos Alfeneiros era seu único refúgio. Antes da chegada de Harry, Petunia havia se tornado, se possível, a mais determinada dos Dursleys em suprimir qualquer conversa sobre sua irmã. Petunia nutria alguns sentimentos latentes de culpa, pela forma como havia excluído Lilian, que ela sabia, em seu íntimo, sempre a amara. Mas esses sentimentos estavam enterrados sob uma considerável inveja e amargura. Petunia também havia enterrado profundamente em si, e jamais confessara a Walter, a antiga esperança de que ela também demonstraria sinais de magia e seria levada para Hogwarts. Ao ler o conteúdo chocante da carta de Dumbledore, que lhe contava sobre a bravura com que Lily havia morrido, ela sentiu que não tinha outra escolha senão acolher Harry e criá-lo, junto com seu próprio filho querido. Duda, ela o fez a contragosto e passou o resto da infância de Harry punindo-o por sua própria escolha. A antipatia do tio Walter por Harry deriva, em parte, assim como a de Severus Snape, da grande semelhança de Harry com o pai que ambos tanto detestavam. As mentiras que contaram a Harry sobre a morte de seus pais baseavam-se em grande parte em seus próprios medos. Um bruxo das trevas tão poderoso quanto Lord Voldemort os assustava demais para sequer cogitar a possibilidade. E, como acontecia com todos os assuntos que lhes causavam repulsa ou desconforto, eles o reprimiam e mantinham a história de que morreram em um acidente de carro com tanta convicção que quase se convenceram de que era verdade. Embora Petunia tenha sido criada ao lado de uma bruxa,
ela é surpreendentemente ignorante sobre magia. Ela e Walter compartilham a ideia confusa de que, de alguma forma, conseguirão eliminar a magia de Harry, e numa tentativa de despistar as cartas que chegam de Hogwarts, no 11º aniversário de Harry, recorrem à antiga superstição de que bruxas não podem atravessar a água. Como ela vira Lilian pular riachos e correr sobre pedras durante a infância, não deveria ter se surpreendido quando Hagrid não teve dificuldade alguma em atravessar o mar tempestuoso até a cabana na rocha.